Aleluia. Nós vamos estar nessa noite pedindo o nosso pastor ministrando uma palavra. Vamos estar ministrando uma palavra e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo 8. Mateus capítulo 7, apenas o versículo 8. Nós vamos estar lendo nessa noite. Agradecemos a Deus, podemos estar aqui nessa noite, compartilhando com os irmãos da grande alegria da nossa salvação, da salvação que o Senhor realmente nos deu através do sangue de seu Filho Jesus. E nós louvamos ao Senhor por esta noite tão maravilhosa, onde Deus já falou conosco através de todos nós. Nós queremos que Deus continuará falando conosco através da sua palavra. Todos encontraram, irmãos? Eu sei que vocês já ficaram em pé até agora. E só mais um pouquinho, ou você se assenta de novo, está bem? Vamos ler junto o versículo 8 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: pois todo o que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Na verdade, eu vou ficar apenas com uma parte desse versículo, e é a segunda parte que diz: o que busca, encontra. Em algumas versões, o que procura, acha. Você vai dizer comigo: o que procura, mais uma vez, o que procura, feche seus olhos. Pai, nos louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como instrumento do Senhor, para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado e exaltado, e que os seus filhos, nós, cada um de nós, Senhor, possamos nos alimentar da sua palavra nessa noite, sairmos daqui abençoados pela mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Podemos assentar, amados. Queridos, existe uma atitude que todos nós temos, uma atitude que não é diferente, uma atitude que se torna a mesma atitude para todos, é uma atitude comum entre os seres humanos. Todos nós procuramos. Todos nós procuramos alguma coisa. Todos nós estamos à procura de alguma coisa. O ser humano, ele vive uma procura. Estamos sempre à procura de algo. Você pode olhar para a sua vida e ver quantas coisas você já não procurou na sua vida. Consciente e inconscientemente, nós sempre estamos procurando alguma coisa. E, na verdade, essa atitude também é uma atitude que até mesmo o nosso Deus tem. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nós olhamos lá para o jardim do Éden, quando o homem pecou, e nós encontramos Deus procurando Adão. A procura é uma realidade na vida humana, a procura é uma realidade na nossa vida. Isso não dá para negar. Na verdade, só não encontramos o que procuramos, meu amado, quando desistimos de procurar. Porque quando nós desistimos, nós encontramos. Quando nós desistimos, encontramos. Todas as vezes que eu penso nessa palavra, eu penso nesse tema, quem procura acha, eu lembro muito da minha esposa e de mim mesmo, né? Quando eu estou querendo alguma coisa e não estou encontrando, às vezes uma meia, né? Uma peça de roupa, ou qualquer coisa dentro de casa. As mulheres sabem bem como é isso, né? O marido está procurando e às vezes vocês até falam para ele, assim como minha esposa diz para mim: olha, está em tal lugar. Aí eu vou lá, não acho, não encontro. Aí eu digo: olha, não estou achando aqui não. Aí daqui a pouco sai a mulher, vai lá e encontra. Você não procurou direito. Se procurasse direito, encontrava. Não é verdade, meu irmão? Isso acontece, porque o homem é um bicho que vem sem paciência, às vezes, para procurar as coisas. Ele quer chegar e encontrar logo. Mas às vezes a gente precisa insistir, precisa
perseverar na procura para encontrar. A verdade é que essa palavra é clara. Se você procura, você encontra. Se você procura, mas você precisa procurar com insistência. Aqui Jesus, essa procura de Jesus, ou essa procura que Jesus está falando, não é uma procura rápida, uma procura sem nenhum zelo, mas é uma procura insistente, alguém que procura, por isso que ele fala quem procura acha, quem bate a porta se abre, ele vai falando, quem pede recebe, é que ele está falando de insistência, de perseverança, e na verdade quando nós procuramos alguma coisa, nós encontramos. Talvez você possa dizer para mim assim, meu irmão, mas às vezes a gente procura uma coisa e a gente não encontra. Por exemplo, se você empresta um CD ou alguma coisa a alguém e se esquece que emprestou. Aí procura lá o CD, procura a camisa, não encontra ela dentro de casa, é claro, que você emprestou a alguém. Você pode não lembrar, mas se você quiser, se você procurar aquilo, hoje você encontra. Você pode pegar e comprar o mesmo CD de novo, não é verdade? Vai numa loja e compra de novo a camisa. Aí você fala, mas poxa, eu comprei em tal lugar. Hoje a gente tem a internet e tudo quanto a gente está querendo procurar alguma coisa, a gente vai lá no Google e procura, e você encontra, meu irmão. Hoje está fácil de encontrar tudo, não é? E na verdade quem procura sempre encontra, sempre acha. Mas eu quero dizer para você que só existe uma diferença, meu irmão. Na verdade todos nós procuramos alguma coisa, a diferença está naquilo que nós procuramos. Porque eu posso procurar uma coisa e você procurar outra, não é? A gente pode procurar coisas diferentes. Na realidade são coisas diferentes. Nem sempre a gente procura a mesma coisa. Cada um procura uma coisa. E na realidade eu quero falar sobre isso nessa noite. E a Bíblia mostra para nós que há dois tipos de procura. Há dois tipos de procura básicos para a nossa vida e que existe na vida humana. Na verdade, quando você lê Amós 5,14, você entende um pouco sobre isso. Diz assim: busque o bem, ou seja, procure o bem e não o mal, para que tenham vida. Então há a possibilidade de nós procurarmos o bem e há uma possibilidade de procurarmos o mal. Eu quero dizer que dentro dessas duas procuras, nós podemos chamar que há uma procura que é positiva e há uma procura que é negativa. Você poderia dizer para mim, mas jamais eu vou procurar o mal para a minha vida, jamais eu vou procurar o que é errado, mas às vezes inconscientemente procuramos, e às vezes conscientemente também procuramos. Eu vou dar alguns exemplos de procuras negativas. Olha só, uma pessoa que não paga as suas contas, o que ela está procurando afinal? Você pode falar? O que ela está procurando? Uma pessoa que não paga as suas contas. Perder o crédito, seu nome ir para o brejo. Se ela não paga a conta de luz, a luz dela vai ser cortada uma hora ou outra. E aí não adianta ela lamentar, meu Deus, por que isso aconteceu? Não é? Ela procurou isso, porque não pagou a conta. Se nós formos ver há muitas coisas, por exemplo, alguém que administra mal suas finanças, acaba de que maneira? Ele acaba falido, se ele tem uma empresa, ele acaba endividado. E aí depois ele pergunta, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso veio acontecer comigo? Simplesmente porque procurou. Ele procurou aquela situação e encontrou. Porque quem procura acha, meu querido. Quem procura encontra. Quantas vezes o camarada, ele vai fazer uma prova e ele não estuda absolutamente nada. Chega lá, a nota dele é horrível. E ele diz, poxa, eu não podia ter tirado essa nota. Por que isso aconteceu? Porque você procurou esta nota. Porque você procurou ser reprovado. Você buscou isso para a sua vida. Aí o camarada tem aquele vício de fumar. Ele fuma bastante. Daqui a pouco está com problema no pulmão, está com câncer,
está com uma série de problemas de saúde, e vai falar: poxa, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus deixou eu ficar assim? Meu irmão, Deus não deixou você ficar assim, você quem procurou essa situação para a sua vida. Aí você olha para muitos casamentos destruídos, muitos casamentos fracassados, você diz: mas por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu na minha casa? Você vai olhar a história, vai ver a procura de um ou de outro, você vai ver que ambos, ou um dos dois, procuraram essa situação. O camarada que chega em casa todo dia bêbado, trata mal a esposa, bate nos filhos, faz uma bagunça, uma desordem, dia após dia, no final a mulher abandona ele, larga ele. Será que isso é alguma novidade, meu irmão? Será que isso é alguma coisa muito diferente? Não, é apenas um resultado da procura, é o resultado daquilo que ele procurou. Então, queridos, nós vamos olhando e vamos percebendo que nós, às vezes, vivemos situações que nós procuramos, que um dia nós procuramos, porque a Bíblia mesmo diz que aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós procurarmos é o que nós vamos encontrar. E muitas vezes o ser humano passa por dificuldades, passa por situações adversas, mas em muitos casos é porque ele mesmo procurou aquela situação. Ele fez a escolha errada, escolheu procurar o que era uma coisa negativa para a vida dele. Amém, queridos? Dá para entender isso? Uma procura negativa. Então, nós precisamos atentarmos para isso, para daqui a pouco não nos depararmos com alguma coisa triste, com alguma coisa que nós não queríamos que estivesse acontecendo com a gente e ficar sem saber por quê. E aí a gente precisa lembrar: talvez eu tenha procurado isso. Camarada anda no seu carro a mais de 120 km por hora. Ele anda 160, 140. Ele não consegue andar devagar. Isso aí, meu irmão, tem muita gente que faz isso. Muitos cristãos fazem isso, pastores, presbíteros, evangelistas, ministros de louvores, tem muita gente. Aí de repente acontece um acidente trágico. Meu Deus, por que Deus deixou que acontecesse isso com a irmã fulana, com a missionária tal, com o missionário tal, com o pastor tal? É o nome de Deus. Por que isso aconteceu? Aí, meu irmão, você olha e vê que ele procurou a situação. Não dá para ficar andando a 160 km por hora sem dizer que não se está procurando alguma coisa fatal. Não é verdade? Então, queridos, quem procura acha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: assim, da mesma maneira como nós encontramos resultados nas procuras negativas, nós também encontramos resultados nas procuras positivas. Como nós procuramos o que é positivo, também nós vamos encontrar resultados positivos. E aí que está a moral da história. Nós precisamos o quê? Nos atentarmos para aquilo que é positivo, para aquilo que é bênção, para aquilo que é bem para a nossa vida. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos de procuras positivas. Coisas, situações que nós devemos procurar na nossa vida. E a primeira que eu quero citar aqui, eu gostaria de falar nessa noite, são dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Queridos, procurai com zelo os melhores dons. Quantas vezes nós não procuramos? Não procuramos. Às vezes nós achamos bonitos os dons, né? Poxa, é tão bacana você ver os dons espirituais sendo manifestos na igreja, na vida de algum irmão, mas nós procuramos? Não procuramos. Não procuramos. E quando fala dos melhores dons, você poderia dizer: o melhor dom é o de discernimento, o melhor dom é de profetizar. Mas na verdade, eu quero crer, eu acredito que o melhor dom é aquele que de fato vai ter serventia no seu ministério. No seu ministério. De fato, Deus sabe os dons
para te auxiliar no seu ministério, na sua caminhada. Esses são os melhores dons para você. E se você de fato quer encontrar esses dons, você precisa procurar. Se eu quero encontrar esses dons, eu preciso procurar. Mas não é procurar uma vez lá ou outra. Não é procurar num momento apenas de campanha, como foi feito aqui 21 dias. Durante os 21 dias eu vou procurar os dons espirituais. Acho que eu não encontrei não. Então deixa. Meu irmão, mas se você continuar, se você insistir, você vai encontrar. Essa não é uma palavra minha, é a palavra de Jesus. Assim, se você procurar, você vai achar. Se você insistir, se você perseverar, você vai encontrar. Você quer ver outra coisa importante? O progresso na vida cristã. 1 Coríntios 14:12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para que a igreja seja edificada, nós precisamos procurar progredir, procurar crescer. E às vezes não procuramos isso. Às vezes nós achamos que está tudo bom, está tudo legal. Não precisa, já tem o irmão fulano, já tem a irmã ciclana, já tem o pastor que é uma bênção. Para que mais gente? Mais gente vai até atrapalhar, a gente pensa isso. Para que mais alguém? Já está legal, já está bom assim. Mas meu irmão, a Bíblia diz que você e eu, nós precisamos procurar crescer. Se você tem recebido dons espirituais de Deus, você precisa crescer. Você precisa utilizar os dons que o Senhor Deus está te dando, para que a igreja seja edificada. Amém, queridos? Meu amado, outra coisa interessante, nós devemos procurar a aprovação de Deus para o ministério. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A aprovação de Deus para o ministério. Deus precisa olhar para nós e nos aprovar. Deus precisa olhar para você e dizer: esse rapaz está pronto, eu posso enviá-lo. Essa moça está pronta, eu posso contar com ela. Mas para isso, a Bíblia está falando aqui que você precisa manejar bem a palavra da verdade. Não tem que se envergonhar, meu. E às vezes o que acontece? Nós não gostamos de ler a Bíblia, não temos prazer na leitura bíblica, e aí nós queremos que Deus nos veja como aprovado, mas não há condições para isso. Porque não dá para você estar pronto se você não tem um conhecimento bíblico, um conhecimento da vontade de Deus. É necessário que você conheça a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Não dá para você estar aprovado diante de Deus se você não tem um conhecimento da palavra. Sabe por quê, querido? Porque quando nós não conhecemos a palavra, nós erramos. A Bíblia diz que errar por não conhecer as Escrituras. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, não manejamos a palavra de Deus como aquele que conhece, entende, compreende, nós erramos. E aí não dá para estar aprovado quem vive errando. Amém, queridos? Precisamos, então, buscar, procurar ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos observar, atentar, meditar na palavra de Deus. Queridos, existe para nós algumas dicas para uma procura bem sucedida. Em primeiro lugar, quero dizer que nós precisamos procurar
há tempo de usufruir. Há tempo de usufruir. Entenda bem. Se eu tenho um casamento para ir amanhã, e eu preciso de uma determinada roupa hoje, ou para amanhã, eu preciso procurar hoje, ou no mínimo amanhã bem cedo, se o casamento é à noite. Mas eu preciso procurar quanto antes. Amém? Você concorda comigo? Por quê? Eu não posso procurar depois de amanhã. Se eu preciso da roupa para amanhã à noite, eu não posso procurar depois de amanhã, porque aí é uma procura desnecessária, sem valia alguma. Eu preciso procurar a tempo de usufruir. E aí o que está escrito para nós lá em Isaías 55:6 é o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo de buscar a Deus, o tempo de procurar Deus é agora, meu filho, enquanto nós podemos encontrar. A Bíblia inclusive dá uma dica muito importante para nós, que Deus não está longe, Ele está perto de cada um de nós. Então, meu querido, não é difícil de encontrar Deus, mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos procurar Deus. E aí muitas pessoas já participaram aqui do encontro com Deus, e nós sabemos que é maravilhoso, que é tremendo, mas aí você observa, as pessoas saem, ficam um tempo determinado, fazendo o que lá? Procurando Deus, buscando Deus, e encontram. Mas se nós não procuramos, como é que nós vamos encontrar? Buscar enquanto Ele está perto, buscar enquanto se pode achar. Outra coisa importante para nós encontrarmos, aquilo que nós procuramos, é procurarmos com perseverança. Eu até já falei, procurarmos com insistência. Se nós não procuramos com insistência, então desistimos e aí ficamos a ver navios. Precisamos procurar com insistência. Jesus sempre ensinou isso.